gloriosa graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue com cada um. Amém. Abra a sua Bíblia na carta aos Romanos. Romanos capítulo 3. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 9. Todos os homens estão debaixo do pecado. E graças a Deus que pela infinita misericórdia do Senhor, Ele nos chamou da morte para a vida. Nos chamou para a plena salvação através de Jesus Cristo. Carta aos Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9, diz assim: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus quanto gregos, todos estão debaixo do pecado. E como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido é o teu santo nome, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, digno de toda adoração. Nos colocamos aqui, meu Deus, neste momento em oração a Ti, pedindo a Deus graça e misericórdia. Que Tu venha, Senhor, falar nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar, fique à vontade. A carta aos Romanos é uma carta que fala do nosso estado humano depravado, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, que já nasce com nós. Como disse o salmista, em pecado me gerou minha mãe, ou seja, já nascemos com o pecado original, já nascemos com a natureza pecaminosa. E como nascemos com a natureza pecaminosa, nós já estamos julgados com o mundo, e o julgamento do mundo é condenação eterna. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele escolhe pessoas para a salvação. E essa escolha procede de Deus, não vem de nós. Essa escolha não parte de nós, mas é o próprio Senhor que trabalha isso em nós, desenvolvendo a fé, desenvolvendo o nosso entendimento, para que nós possamos então crer e aceitar que Jesus é o nosso Salvador. Diante disso, a nossa natureza depravada, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída, ela se transforma numa natureza regenerada, obra do Espírito Santo para dar ao crente uma nova vida. E quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a trabalhar dentro de nós de uma forma diferente, aonde a nossa consciência não é mais aquela consciência depravada pelo pecado, mas a nossa consciência torna-se uma consciência transformada pelo poder da cruz, aonde passamos a buscar a santificação. Aleluia. A depravação total do homem é rompida com o livre-arbítrio. E quando se fala em livre-arbítrio, geralmente o crente fala: o livre-arbítrio é o direito de escolha entre o bem e o mal. O livre-arbítrio é o direito de escolher entre Deus e o diabo. O livre-arbítrio é o direito de escolher entre as coisas divinas e as coisas pecaminosas. Mas a verdadeira natureza, aleluia, da doutrina do livre-arbítrio diz: você é livre para dizer não ao pecado. Você é livre para não submeter mais às tentações. Você é livre para não ser mais escravo daquela depravação que você vivia antes. Você agora é livre para viver conforme a vontade do Senhor. A depravação total leva o homem ao julgamento para a condenação. Mas o livre-arbítrio, que é você ser livre para dizer não para o pecado, você ser livre para dizer não às tentações, você ser livre para dizer não a tudo aquilo que não procede do reino de Deus, é
natureza conquistada na cruz. Aleluia. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve assim, ó: e vos vivificai, estando vós mortos em ofensas, em pecado. Aleluia. O Senhor vivificou aquela pessoa que nasceu em pecado, que nasceu depravada, que nasceu com a sua natureza caída, que nasceu com a sua natureza arruinada. O Senhor vivificou essa pessoa, ou seja, o Senhor deu nova vida para essa pessoa, e essa nova vida é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Essa nova vida é transformada dia a dia pela obra da regeneração que é feita pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Motivo de graça, motivo de glorificação, motivo de exaltar ao nome do Senhor. Por tamanho privilégio de sermos escolhidos para ser povo santo, não pelas nossas atitudes, porque pela nossa natureza depravada não há atitude que seja completa e pura. Louvado seja Deus. Mas pela nossa natureza regenerada, somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor, e o poder do nome de Jesus opera em nós, nos dando a capacidade de decidir não mais por uma vida depravada, mas por uma vida transformada. Aleluia. A depravação total não significa que o ser humano é tão mau quanto poderia ser. Mas a depravação total, ela mostra que o pecado corrompeu todas as nossas faculdades, ou seja, as nossas vontades, as nossas emoções, a nossa razão. E assim, sem a graça de Deus, não temos consciência para lutar. Somos dependentes da ação do Espírito Santo em nossas vidas. É Ele que convence, é Ele que abre o entendimento, é Ele que planta o arrependimento em nós, é Ele que faz com que nós venhamos vencer a natureza depravada, aceitando a natureza regenerada. Louvado seja Deus. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele alertou Timóteo sobre uma época em que a igreja enfrentaria tempos difíceis, em que as pessoas não dariam crédito à santa palavra, em que as pessoas não teriam a capacidade de suportar ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez Timóteo viveu também esse tempo, mas nós também vivemos esse tempo. Tempo em que o certo tornou-se errado e o errado tornou-se certo na cabeça de uma humanidade depravada, na cabeça de uma humanidade caída, entregue ao pecado. As pessoas estão orgulhosas, não aceitam mais a correção. E a correção da igreja não é dada pelo pastor, é dada pela palavra de Deus. E se essa pessoa é incapaz de suportar essa correção, não é digna de ser chamada filha de Deus. Não é digna e nem merecedora da graça poderosa, a sublime graça, como ouvimos aqui no louvor. Louvado seja Deus. O homem depravado é o homem entregue às maledicências. O homem depravado é o homem entregue às ambições, às corrupções, ao orgulho, à vaidade, à prepotência. Mas o homem entregue ao Espírito Santo é um homem regenerado, é uma mulher regenerada, é transformada, é moldada, é um novo caráter, é uma nova personalidade, é uma pessoa que não suporta o que é errado, é uma pessoa que não tolera aquilo que está errado, como fala nas cartas em Apocalipse 2 e 3. Que não tolera Jezabel, que não tolera os nicolaítas, que não tolera os fariseus, que não tolera a entrada do mundo na igreja. As igrejas estão sendo invadidas pelo mundo. Os costumes do mundo
mundo, as práticas do mundo, o poder do mundo está invadindo as igrejas e se dizem cristãs. São igrejas depravadas, conforme Paulo escreve na carta aos Romanos. São igrejas depravadas, como está lá em Apocalipse 2 e 3, que permitem a entrada do mundo, os costumes do mundo, as práticas do mundo, que não suporta a correção, que não suporta, que não tolera o evangelho, que é lâmina cortante. Louvado seja Deus. Aleluia. Estamos aqui nessa terra nos preparando para voltar para Deus. Voltaremos para Deus, o corpo ao pó voltará. Mas haverá o tempo da ressurreição dos mortos. Haverá um tempo do julgamento da cruz. E o crente em Cristo Jesus já está julgado, inocente, que é o julgamento da cruz. Louvado seja Deus. Porque os nossos pecados já estão pagos. E a natureza depravada não pode mais ter domínio sobre o livre-arbítrio. A natureza depravada não pode mais pôr regras ao livre-arbítrio. Ao contrário, o livre-arbítrio, ele agora tem o poder da cruz. O livre-arbítrio tem o poder do sangue de Jesus, tem o poder do nome de Jesus para dizer não ao pecado, para dizer não às corrupções, para dizer não ao mundo, para dizer não a tudo aquilo que não louva ao Senhor. Aleluia. Lá no Evangelho, conforme escreveu João, no capítulo 6, versículo 44, a Bíblia nos ensina que ninguém pode vir a Cristo a menos que Deus o traga. E é costume nosso na igreja dizer: eu aceitei a Jesus. Ele nos aceitou. Como fala em Isaías, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos remiu, Ele nos capacitou, Ele nos deu o convencimento do Evangelho. Privilégio. E tem muitos que não louvam a Deus por tamanho privilégio. E tem muitos que não glorificam a Deus por tamanho privilégio. O privilégio de ser salvo pelo sangue de Jesus, por uma própria vontade do Senhor. A Bíblia fala que aquela pessoa que faz a caridade, que faz boas ações, essa pessoa não agrada a Deus. Por quê? Porque ela faz para se vangloriar. Ela faz para tentar provar, para tentar ocultar a sua natureza depravada. Portanto, fazer caridade, ao olhar da Bíblia, de nada vale. É por orgulho e vaidade. Porque tudo que fazemos tem que ser para a glória de Deus. E se nós estendemos a mão para alguém, se nós socorremos alguém, é que seja para a glória do Senhor Jesus. Se nós abrimos o nosso coração para socorrer alguém, se nós abrimos o nosso coração para abençoar alguém, é para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado e não para nos vangloriar. Se temos um dom, se temos um talento, não é para a nossa vaidade, mas é para o louvor e a adoração ao Senhor. Quantas pessoas recebem alguma coisa e ainda nem se aperfeiçoou, e ainda nem cresceu dentro daquele talento, e já cria vaidade, já fica orgulhosa, já se acha prepotente, já se sente acima de todos. Vaidoso, orgulhoso, conceitos que acompanham Satanás. Mas aquele que é transformado, aquele que saiu da sua natureza depravada, aquele que permitiu que o livre-arbítrio movesse a sua consciência para tomar as decisões por Cristo, para tomar as decisões pelo Evangelho, para tomar as decisões conforme as instruções bíblicas. Esse é um lavado e remido pelo Senhor. Esse é um lavado e remido por aquele sangue carmesim, aquele sangue que escorreu na cruz, que derramou na cruz para o perdão
na depravação, naquela natureza pecaminosa, naquela natureza arruinada, naquela vida que viemos ao mundo, só nos restaria um julgamento eterno, uma condenação eterna. Mas Deus teve misericórdia de nós. E se hoje o crente está na presença de Deus, é puramente pela misericórdia de Deus. Existem pessoas ingratas, pessoas orgulhosas, vaidosas, rancorosas, maliciosas, que não permitem o livre-arbítrio dominar sua consciência, que não permite o livre-arbítrio dominar os seus pensamentos, as suas cobiças, e lançam, aleluia, contenda, o conflito, e lança a sua vaidade, o seu orgulho, pessoa ainda na natureza depravada, pessoa que ainda não regenerou, pessoa que ainda não nasceu de novo na água e no Espírito, pessoa que ainda não entendeu o valor do sangue da cruz, pessoa que ainda não entendeu o valor daquele sangue que derramou naquela cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor por esses que aceitaram a transformação de vida, por esses que aceitaram a regeneração da vida, por esses que falaram: meu Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia até que passe as calamidades, até que muda a minha consciência, até que muda, aleluia, o meu pensamento a respeito disso. Não permita que eu consuma o pecado que tem consumido os meus pensamentos, não permita que eu consuma o pecado que tem dominado a minha consciência, mas me dê força para lutar. Isso é livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio. Aleluia. Glória a Deus. É ter o direito de escolha de ser santo. É exercer o seu direito de cidadania nos céus. É exercer o seu direito de cidadania de filho de Deus. É dizer não a toda forma de cobiça. É dizer não a toda forma de orgulho. É dizer não a todo tipo de vaidade. É dizer não a todo tipo de conflito. E viver para Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. As pessoas, irmãos, mal sabem definir o que é uma consciência de fé, o que é uma consciência cristã, o que é uma consciência santa, renovada, transformada. Aleluia. Por isso a Bíblia nos orienta: não confunda a liberdade, não confunda o livre-arbítrio com a libertinagem. Mas confie no poder transformador, confie no poder regenerador. Porque aqueles que o Senhor chamou, Ele também remiu. E aqueles que Ele remiu, Ele capacita. E aqueles que Ele capacita, Ele usa. Aleluia. Portanto, é um privilégio do crente fazer parte da família de Deus. É um privilégio, porque partiu do Senhor, foi uma escolha do Senhor. Ele poderia ter te deixado na depravação total. Ele poderia ter te deixado afundado naqueles pecados. Ele poderia ter te deixado condenado com o mundo. Mas Ele te escolheu a salvação. E você tem glorificado a Deus por isso. Você tem alegrado o seu coração por isso. A sua alma palpita de alegria por isso. A sua alma ferve de alegria quando você lembra: eu nasci depravado, como escreveu Davi. Em pecado gerou-me a minha mãe. Já nasci com a natureza contrária à vontade de Deus, mas o Senhor me transformou. Mas o Senhor mudou a minha sorte.
Eu já nasci condenado com o mundo. Eu já nasci propenso às coisas do mundo. Eu já nasci julgado para uma condenação eterna. Eu já nasci destinado ao inferno, até que o Senhor abriu o nosso entendimento. Até que o Senhor nos deu a sã consciência de que agora somos filhos de Deus, eleitos pelo próprio Deus, escolhidos pelo próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. O próprio Deus olhou para você, crente. O próprio Deus achou graça em sua vida. O próprio Deus teve misericórdia de ti e tomou uma decisão no seu lugar e disse: eu te quero. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você pode resistir a esse chamado? Sim, muitos estão resistindo. Você pode negar a adoração a Deus? Sim, muitos estão negando. Estão por aí fazendo o que bem entende, ao invés de estar adorando e glorificando a nome do Senhor. Você pode rejeitar qualquer coisa? Pode. A única coisa que você não pode é impedir que Deus te ame. A única coisa que você não pode é impedir que o amor de Deus tome, aleluia, por completo. E isso não é vontade sua, isso não é uma decisão sua, mas isso vem de Deus. Isso não parte de você, isso não vem de você, mas isso vem do Senhor. Louvado seja tamanho privilégio, aleluia, tamanho privilégio de vencer o pecado, em que você será tentado, sim, será. Em que as ofertas virão diante de ti, sim, virão. Mas o Senhor te dará consciência para dizer: não posso, não devo, não é digno, não convém. O que é isso? Uma natureza regenerada. O que é isso? Uma pessoa que era depravada e foi lavada e remida pelo sangue do Senhor. Quando você é tentado, crente, é claro que o inimigo está tentando te derrubar, sim, mas quando você é tentado, é para que você lembre da sua nova natureza. Agora posso resistir, agora posso dizer não a essa velha natureza, agora posso dizer não a essa velha vontade, porque hoje eu sou filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Hoje eu sou um filho de Deus, transformado pelo poder da aliança da cruz. Hoje eu faço parte do reino de Deus e não faço mais parte daquele reino caído, daquele reino julgado, daquele reino que será lançado junto com Satanás, com a besta e com o falso profeta no lago do grande abismo. Mas eu faço parte de um grupo de pessoas eleitas por Deus, chamada por Deus, remida por Deus, transformada por Deus, para viver o Evangelho, para colocar em prática o Evangelho, para viver segundo, não mais conforme a sua carne, não mais nos desejos que antes te encantavam, não mais nos desejos que antes seduzia, não mais daquilo que antes fazia parte da sua vida, mas agora por uma nova natureza, por um novo comportamento. E o Espírito Santo, na obra da regeneração, é pela graça e pela misericórdia de Deus que Ele vai instruir. Não use mais essas palavras, não use mais esse vocabulário, não participe mais dessas coisas, não se envolva mais com isso, não vá mais nesses certos lugares, não esteja mais no meio desse tipo de pessoa. Regeneração. Regeneração. Nasceu de novo da água e do Espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. A velha natureza, a natureza depravada, aquele ser, aquele homem, aquela mulher
mulher que nasceu com a mente voltada para o pecado, aquele homem, aquela mulher que tem uma vida pregressa, que hoje sente vergonha, que hoje, se pudesse, apagava da lembrança, hoje tem uma nova natureza conquistada na cruz, a qual concedeu a essa pessoa o livre-arbítrio, o direito de dizer: pensamento, você não tem mais domínio de mim; acusação, você não tem mais domínio de mim; medo, você não tem mais consciência de mim; ou seja lá o que for, hoje eu sou livre para dizer: eu aceito o Evangelho de Jesus na minha vida. E o livre-arbítrio é isso, a sua liberdade de escolha de dizer: eu quero o Senhor controlando a minha vida. Eu quero a palavra de Deus sendo a guia da minha vida, a condução da minha vida. Eu quero ser um adorador em essência. Eu quero ser alguém que ora mais, que clama mais. Eu quero ser algum ganhador de alma. Eu quero ser alguém útil para o reino. Eu quero ser alguém que possa servir com excelência. Uma nova natureza, uma nova vida. E aquela pessoa que era atrapalhada, caída, aquela pessoa que vivia sob o domínio do pecado, que vivia sob o domínio de Satanás, hoje vive dominada pelo Espírito Santo de Deus. Uma consciência moldada pela palavra, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Tamanho privilégio para aquele que foi escolhido, para aquela que foi escolhida para fazer parte do reino de Deus. Por isso, adore com alegria, adore com essência, adore não com a voz, não com os lábios, não com palavras, mas com uma alma quebrantada. Renda-se ao Senhor, entrega-te ao Senhor, viva completamente para o Senhor. Porque Ele te livrou da condenação eterna. Porque já foste gerado em depravação, já foste gerado decaído, propenso ao pecado, já foi gerado, julgado e condenado com o mundo. Mas Ele te escolheu para fazer parte da família de Deus. Ele te selecionou. Ele poderia ter te rejeitado, Ele poderia ter te deixado fora dessa escolha, mas Ele preferiu te escolher. Privilégio. Portanto, viva para esse Deus. Se renda para esse Deus. Porque a vida na terra voa. A vida na terra é como uma neblina. Ela é rápida. Logo ela se dissipa. Mas nossa alma haverá de viver eternamente. Mas a nossa alma haverá de viver para sempre. Portanto, todos os dias faça a sua reconciliação com o Senhor. Por isso, todos os dias volte-se para o Senhor. Por isso, todos os dias viva na dependência do seu Senhor. Porque hoje você é livre. Aleluia. Hoje o livre-arbítrio está em ti. E não é a escolha do bem e do mal, é a escolha pelo bem. Não é a escolha entre Deus e o diabo, é a sua escolha por Deus. Não é a sua escolha por aquilo que o mundo te oferece, mas a sua escolha por Jesus da cruz. Jesus que salva, que cura, que liberta, que transforma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oremos ao Senhor em agradecimento por essa nova natureza. Oremos ao Senhor em agradecimento por ter nos dado o livre-arbítrio, o direito de escolher: eu quero Deus. O direito de escolher: eu quero ser salvo. O direito de escolher: o pecado não vai mais habitar em mim. O direito de escolher: é agradável aos olhos, é agradável para mim, é bom para mim, mas não posso. Não posso. Aleluia. Grandes recompensas para aqueles que renunciam a si mesmo. Lembra-te das
coroas, lembre do galardão. Quando o inimigo te chamar para o pecado, quando o inimigo te chamar para a corrupção humana, quando o inimigo te chamar para a decadência, quando o inimigo te chamar novamente para a depravação total, lembre da coroa. Lembre do que está em Apocalipse 3. Cuide para que ninguém tome a sua coroa. Não deixe que aquilo que é agradável para você hoje venha tirar privilégios eternos. Não deixe aquilo que é agradável para você hoje venha tirar privilégios que são eternos. Recompensas que são eternas. Valores que são eternos. Aleluia. Ó Deus,